Olá, que bom que você está aqui no nosso canal da Comunidade Cristã Zoe. Seja bem-vindo aqui. Hoje nós estamos falando no programa Jesus como Seu Coach. E nesse programa de Jesus como Seu Coach, nós estamos com uma série que fala sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. E hoje nós vamos falar sobre uma das bem-aventuranças em que Jesus fala assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Você já sabe o que é bem-aventurado, é aquele que é mais que feliz, é aquele que encontra a verdadeira felicidade. E nós sabemos que a verdadeira felicidade só é encontrada em Jesus. Mas pensando no contexto e nas palavras que Jesus usou, fome e sede e justiça, que são três substantivos que ele usou aí, Jesus ele queria dizer, o que ele queria dizer quando ele usou essas palavras, fome e sede, né? Nessa bem-aventurança. Essa figura era chamativa, em especial, por quê? Porque Jesus falava em um país que chove muito pouco. O que ocorre na Palestina e acontece em outras regiões do Oriente Próximo, é por estar na fronteira ali de zonas desérticas, essas terras eram semiáridas e eram habitadas pelos judeus. Sem dúvida, aquelas pessoas que assistiam ao sermão de Jesus sabiam muito bem o que era experimentar a sede. Então perceba que Jesus ele usou um método interessante para prender a atenção do seu público. Ele partiu de um assunto conhecido para um desconhecido. Então a escassez da água era normal naqueles dias e em muitas partes do território de Israel, mas ele não queria falar da água. Jesus ele não queria falar da água, ele queria falar da sede da justiça. Então, a outra parte do verso, é que justiça é essa? Então, que eu devo buscar. Né? Jesus fala fome e sede de justiça. Então, que justiça é essa? Se nós olharmos para o contexto histórico, nós vamos ver que entre os gregos a justiça consistia em viver de conformidade com os costumes aceitos pela sociedade. Já para os judeus, esta harmonia estava de acordo com o que a lei pregava, o que a lei dizia e como interpretava então a tradição judaica. Mas para os cristãos, a palavra justiça ela tem um sentido mais amplo. Os dois textos bíblicos que podem esclarecer melhor o assunto é quando Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ainda Jesus ele declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem de mim jamais terá fome. Né? Então nós vemos assim que em Jeremias 23:6 que fala assim: nos seus dias de Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este é o seu nome, com quem nomearão o Senhor, nossa justiça. Então, não há dúvida mais sobre o que é justiça, né? Justiça para Deus não é um amontoado de regras. Justiça para Deus é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Por isso, quem procura Jesus, a gente deve procurar Jesus com tanto desejo, como alguém que procura por água, com alguém que está sedento e procura por água, para ele satisfazer plenamente, como alguém que se encontra num deserto e sacia sua fome. Essa é a forma de encontrar Jesus como uma fonte de justiça e matar toda a nossa sede. O termo justiça, ele é apresentado pelas escrituras frequentemente e às vezes é mal interpretado, né? Interpretado de acordo com os filtros e crenças e formas que cada um observa. Mas hoje nós vamos estudar a bem-aventurança em relação àqueles que tratam, aqueles que anseiam pela justiça. Então, quando em Mateus 5:6, que está esse texto, fala da maior necessidade. Eu quero questionar você agora e fazer algumas perguntas
para que você possa entender um pouco mais sobre essa questão de fome e sede de justiça. Responda para mim aí você pode colocar aí embaixo também, aí nos comentários, no chat, né? Qual é a sua maior necessidade como ser humano? Pense um pouquinho. Qual a sua maior necessidade como ser humano? Dependendo da sua resposta, você terá uma visão objetiva do que é a justiça. Aquilo que impede, que possa impedir de você de suprir a sua maior necessidade, pode ser considerado um agente de grande injustiça na sua vida. Então, qual seria a maior necessidade primária de um ser humano? Manter a sua vida, não é mesmo? Alimentar-se e hidratar-se, comer e beber. Portanto, isso são necessidades básicas, sem as quais a gente não sobrevive. Então, a partir desse raciocínio, a gente pode ter uma compreensão melhor do que Jesus estava falando quando ele menciona fome e sede de justiça. Ele está falando de uma necessidade básica do ser humano. Então, quando nós reconhecemos que essa fome e sede de justiça, ela não está relacionada apenas biologicamente, mas ela está relacionada espiritualmente. Quando Jesus ele caminhava sobre aquela terra em Israel, ele via a opressão que reinava naquele lugar. E à medida que ele convivia com as pessoas, no meio da rua, nas suas casas, no templo, em qualquer lugar onde Jesus estava passando, ele via pessoas que estavam sendo feridos por um sistema religioso e governamental da época, que favorecia esse sistema, ele favorecia apenas um grupo de pessoas que eram os ricos e poderosos da época. Então as multidões que seguiam a Jesus geralmente estavam na mão dessas pessoas, desses religiosos, desses governantes. E junto com essa multidão que seguia Jesus bem de perto, estava também esses religiosos. Por quê? Porque eles eram adeptos à classe que dirigia o país naquele momento. E eles estavam ali justamente para ouvir e ver o que Jesus falava e o que ele fazia. Mas o único objetivo deles era justamente ouvir e ver para poder acusá-lo. Então, fome e sede são necessidades básicas da sobrevivência de qualquer ser vivo. Então, a gente sabe que se a gente não ingerir alimento, né, a gente não tomar água, é impossível conservar a nossa vida biológica. Mas ela assim também é muito prejudicial quanto à ausência de um alimento ou de um líquido, é a contaminação desse líquido e dessa comida. Então, às vezes, o desespero da fome e da sede pode levar pessoas a comerem lixo. Por isso é que não basta ter fome e sede, mas é necessário ter fome e sede dos alimentos que trarão vida e não morte. Você percebe isso? Ter fome e sede de justiça e não de injustiça, ou de violência, ou vingança pessoal, mas fome de Deus e da sua justiça. Aí está a grande diferença. Justiça, né? Essa palavra, falando desse termo mesmo, justiça, é um tema bem desafiador esse texto, né? De justiça. Justiça significa dar a cada um o que lhe é direito, o que lhe é de direito. Então a Bíblia ensina que Deus é justo, Ele é juiz. Portanto, Ele também vai dar a cada um segundo as suas obras. Ter sede de justiça é ter desespero pela presença e pela manifestação da glória de Deus. Para que cada um tenha seus direitos respeitados, nós temos que buscar a justiça de Deus. A fome e sede de justiça deve nos conduzir a ter duas atitudes para responder diante dessa realidade, desses desafios que nós vivemos hoje no mundo em que nós nos encontramos. O primeiro é não sendo indiferente às injustiças. Se tem algo difícil de demonstrar
ou de se esconder é quando nós estamos com fome ou sede. Enquanto eu preparava esse estudo, eu lembrei das minhas filhas quando eram pequenas e elas tinham fome. Elas subiam no sofá, estava na hora do almoço, elas subiam no sofá e elas gritavam: fome, mamãe, fome, fome, né? E mais tarde, quando elas aprenderam a falar inglês, elas falavam também. Então, a fome e sede gera esse desespero dentro de nós, né? E essa fome e sede que gera deve gerar também uma revolta santa entre nós, para que a gente não fique calado diante das coisas, do erro, do pecado, das injustiças, de qualquer tipo. Nós não podemos ficar calados. E, em segundo lugar, a fome e a sede de justiça, ela deve nos conduzir a ter de alguma atitude que possamos de alguma forma promover um tipo de mudança, para revelar que a vontade do Deus justo está se manifestando. Seja através da oração, de um coração que está desesperado por uma questão de justiça, de uma palavra profética, de confronto mesmo, de um voto consciente, ou ainda de qualquer resposta prática que contribua para essa manifestação dessa justiça de Deus. Então, a fome de justiça, ela é algo assim muito profundo e nos faz refletir bastante sobre essa questão. Então, enquanto nós não passamos por uma grande injustiça ou nós nos condoemos pela injustiça praticada aos outros, o máximo que nós podemos dizer não é que não é fome, nós temos apetite. Até que nós nos sentimos injustiçados, aí sim nós podemos dizer que nós estamos com fome de justiça. Então, quando nós estamos, o máximo que sentimos quando isso não acontece ainda no nosso âmbito, no nosso contexto, não é sede, mas é apenas vontade de tomar água. Você percebe essa grande diferença? Fome e sede de justiça é ficar profundamente angustiado pela injustiça praticada. Mas o que é injustiça? Injustiça é a falta ou a ausência total de justiça. Ou ainda, a injustiça é quando, além da justiça, a justiça ainda não é respeitada e há uma impunidade em relação ao ato. Mas lembrando sempre que nós devemos buscar a justiça de Deus. Exemplos de injustiça, talvez você possa estar pensando, mas o que é injusto? A miséria é injusta, a fome é injusta, o desrespeito é injustiça, a insegurança, a violência, as guerras, as desigualdades, os preconceitos. A justiça parte da existência de uma lei. Existe um padrão estabelecido por Deus e que é Deus, que é a Bíblia, que é um livro justo, um padrão a todos nós. Há uma promessa para aqueles que sofrem as injustiças desse mundo, né? Que devido ao pecado que nós vivemos nesse mundo injusto. Então, existe uma promessa de Deus, né? Que Deus vai julgar tudo isso. Isso é uma promessa e nós podemos compreender que Jesus, quando ele quis usar essa expressão, relembrando, né, que as bem-aventuranças mostram como nós que nos dizemos cristãos devemos agir, como que nós devemos representar o reino de Deus aqui na terra. São atributos apresentados pelas bem-aventuranças. Então, são coisas que nós precisamos desenvolver: fome e sede de justiça. São pessoas que compõem o reino de Deus, são pessoas que são sedentas e são famintas de justiça. Então, fazem parte do reino quem tem fome e sede de justiça. A ideia de justiça é recorrente no Sermão do Monte. A gente pode ver vários momentos em Jesus falando sobre justiça. Em Mateus 5,10 mesmo ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Então você percebe que mesmo aqueles que são perseguidos por causa da justiça divina ou por causa da justiça em si, deles é o reino do céu. Jesus continua falando sobre justiça ali na bem-aventurança. Então a sua justiça, ela deve exceder a justiça dos escribas e fariseus. Então os atos dos cidadãos do reino de Deus devem ser de justiça. Em Mateus 6,1 ainda Jesus fala assim: cuidado para não praticar boas obras diante dos homens, assim, a fim de ser visto por eles. Ao contrário, né? Não tereis recompensa do vosso Pai que estás nos céus, né? Então, quando você busca esse cuidado, você não vai ter recompensa, você já está tendo recompensa, os aplausos dos homens, né? Então, acima de tudo, os cristãos devem buscar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, na certeza de que tudo o demais vai ser acrescentado. Veja, Jesus continua falando em Mateus 6, logo depois ali do sermão, ele continua dizendo para nós buscarmos primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas, nos serão acrescentadas. A justiça é a norma, e essa norma é a regra que Deus estabeleceu para que as coisas caminhem em conformidade com ela. Nós vemos em toda a palavra do Antigo Testamento, nós vemos a justiça que ela é associada ao pacto de Deus. Ele é fiel ao seu pacto e ele é fiel ao seu povo. Todo aquele que obedecia os preceitos de Deus, ele era chamado de justo. Quem não obedecia e não estava debaixo do pacto de Deus era considerado ímpio, que não estava de acordo com aquilo que Deus falava. Então, quantos salmos nós conhecemos que trabalham essa dualidade do justo e do injusto? Nós podemos citar o Salmo 1, que fala assim, o 1,6, que diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E assim por diante. Então, muito ainda pode ser dito sobre esse assunto. É um assunto muito vasto, mas nós chegamos à conclusão que ter fome e sede de justiça significa ter a razão da manutenção da nossa vida. Um cristão autêntico, ele só é de fato feliz, farto, pleno, preenchido de bênção quando ele promove a vontade e a justiça de Deus onde ele está, plantado ali, e só então ele vai se sentir farto. Mas antes nós vamos se sentir fome e sede dessa justiça de Deus. Você percebe o quanto esse texto da bem-aventurança, que fala sobre fome e sede de justiça, ele é impactante nas nossas vidas, ele nos faz pensar muito sobre muitas questões. Nós devemos sim nos sentir atingidos contra essas injustiças que ocorrem no mundo, e como cristão nós devemos nos levantar e promover a justiça de Deus, né? Promover ali, levar o reino a essas pessoas que são injustiçadas, mostrando que Jesus, ele é a pessoa, ele é o caminho, é aquele em que está centrado todas as coisas. O centro de tudo é Jesus. Então, feche os teus olhos para que nós possamos orar e pedir ao Senhor que Ele esteja nos mostrando as injustiças, para que nós possamos agir como seus filhos e levar o reino a essas pessoas e tentar de alguma forma ter atitudes que possam mudar essa realidade dessas pessoas, seja seja no clamor, seja na oração, clamando pela justiça do Senhor, mas que algo seja feito, porque o Senhor, ele diz que aqueles que têm fome e sede de justiça, né, bem-aventurados esses que são chamados para promover isso. Mas dentro de nós precisa existir essa fome e essa sede. Não é só apetite, não é só vontade de tomar água, é algo muito mais profundo, né? Não é só uma escassez. Nós temos que sentir essa escassez dentro de nós quando nós falamos sobre sede e fome de justiça. Por quê? Porque
quando Jesus ele fala na bem-aventurança, ele diz assim: porque serão saciados. Então, que o Espírito Santo possa encher o seu coração dessa fome e dessa sede. Esse é o desejo que eu tenho no meu coração, que haja muita fome e sede dessa justiça, para que nós possamos, como cristãos, fazer diferença nesse mundo, realmente sermos reconhecidos por isso e honrando dessa forma o nome do Senhor. Fica um forte abraço e no nosso próximo programa nós continuaremos falando sobre a bem-aventurança. Não perca, porque isso é um estudo precioso para nós desenvolvermos aquilo que Jesus espera de nós, como verdadeiros cristãos.